Irmãos e irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Chegou a nossa abençoada o quê? Quarta-feira, para a honra e glória do Senhor. Irmãos, vocês estão vendo eu aqui agora, mas eu acordei bem cedo mesmo e eu tive que sair para resolver muitas coisas, né? Mas não deixei aqui de estudar a palavra, não deixei de fazer minha oração antes de sair. Mas agora eu tenho que ler a palavra, né? Nós vamos ler a palavra aqui. Dei uma estudada na palavra para a honra e glória do Senhor, para nós estarmos lendo a palavra aqui em comunhão. Não importa o horário, não importa o tempo, o que é importante é o quê? Que nós estamos ouvintes da palavra, que nós estamos buscando a palavra de Deus, né? Isso que é importante, né? E como eu não posso deixar de estar lendo a palavra de Deus, de estar comunicando com as coisas de Deus. Isso é muito importante. Eu vou estar aqui com vocês nessa manhã, deixando uma palavra do Senhor às nossas vidas, nosso coração, né? Como eu disse, meu nome é irmã Maria Aparecida, sou missionária para a honra e glória do Senhor, né? É o Senhor que prepara todas as coisas da nossa vida. Se nós cremos e acreditamos e confiamos, o Senhor é o nosso ajudador, né? Em todo momento da nossa vida, o Senhor é ajudador nosso, né? Eu estou procurando aqui um hino da harpa, que eu gosto de louvar ele também, para a gente estar louvando junto. Mas antes vamos nos ungir para que o Senhor venha nos guardar, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, guarda minha mente, guarda os meus olhos, guarda os meus ouvidos, guarda minha boca, guarda minha língua, guarda minha garganta e guarde o meu coração, né? Guarde todos os órgãos que há no meu corpo, porque pertence ao Senhor, o nosso Deus glorioso, pertence ao Senhor, né? Amém? Todos os órgãos do nosso corpo sejam guardados pelo Senhor. Vamos louvar aqui o hino da harpa 198. Eu gosto muito desse hino, 198, que é o hino da harpa que nós vamos adorar o Senhor agora. 198. Vamos adorar? Agora já está quase no período da tarde, já é o período da tarde, né? Mas eu ainda não almocei, porque eu saí para resolver algumas as coisas e agora estou aqui para falar a primeira palavra de Deus, né? A palavra do Senhor é perfeita, é agradável para a nossa vida, né? Ela é perfeita e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo Jesus, né? Vamos louvar o hino da harpa 198, que diz assim: Jesus é o bom amigo, achei o bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido de milhares para mim. Dos vales é o lírio, o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicite minha toma sim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal. Consolador amado, meu protetor do mal, solicite minha toma assim. Dos vales é o lírio, da estrela da manhã, o escolhido de milhares para mim. Levou as dores todas, as mágoas lhe entreguei. Minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele me conserva o santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, Jesus me guarda até da vida assim. Dos vales é o lírio,
a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicite minha toma assim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido de milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará. Ser fiel, obediente eu viver. Os muros é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. O céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vêm. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido de milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicita minha toma assim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido de milhares para mim. Glória a Deus, aleluia. Eu gosto muito desse louvor, que é esse hino da harpa, que fala que Jesus é o bom amigo, né? Glórias a Deus, aleluia, né? Irmãos, vamos entrar na palavra, né? A palavra de hoje, ela vem abençoada, né? Ela vem fortemente falar conosco, né? Ela vem nos ensinar que nós precisamos sempre estar aprendendo, né? E aí eu deixei aqui a instrução, né? Que vem falar hoje na palavra de Deus, né? Que é a fidelidade a Deus, né? A falta de fidelidade, né? A obediência a Deus e o juízo de Deus. Mas Deus também fala nessa palavra sobre a restauração com promessas, né? Então a restauração vem com promessas. Ela não vem sem cumprir as promessas do Senhor na sua vida, né? E nós vamos falar hoje lá em Ezequiel 17, que vem falar da parábolas das duas águias e da videira. E tem um significado espiritual essa palavra, né? Eu vou ler. E veio a mim a palavra do Senhor: Filho do homem, propõe uma parábola e usa de uma comparação para com a casa de Israel. E diz: assim diz o Senhor Jeová: uma grande águia de grande asas de farta plumagem, cheia de penas de várias cores, veio ao Líbano e levou mais alto ramo de um cedro, e arrancou a ponta mais alta dos seus ramos, de mercadores a poço. Tomou da semente da terra e lançou num campo de semente, tornando-a a pôr junto às grandes águas com grande prudência. Eita, glória a Deus! Quando eu falo, irmãos, que nós temos que saber semear, a palavra diz. Como que as promessas de Deus se cumprem na nossa vida se nós não sabemos nem semear? Com prudência, grande prudência. E brotou e tornou-se numa videira muito larga e pouca altura, virando-se para ela os seus ramos, porque as suas raízes estavam debaixo dela. E tornou-se numa videira que produzia sarmentos e lançava renovos. E houve mais uma grande águia de grande asas e cheia de penas. Eis que está videira, lançou para ela as suas raízes e estendeu para ela os seus ramos, desde as areolas do seu plantio, para que arregasse, né? Numa boa terra, à borda de muitas águas, estava ela plantada para produzir ramos e para dar frutos, para que fosse videira excelente,
para produzir ramos, para dar frutos e para que fosse o quê? Uma videira excelente, né? Disse assim, diz o Senhor Jeová, ela prosperará. Está fazendo um ponto de interrogação aqui na Bíblia. Ela prosperará. Assim diz o Senhor Jeová, ela prosperará. Não lhe arrancará ela as suas raízes e não cortará os seus frutos, para que se seque em todas as folhas dos seus renovos, se secará. E não com um braço grande, nem com muita gente será arrancada pelas suas raízes. Ela tem raiz, né? Eu que estou falando, né? Aqui na Bíblia está falando suas raízes. Mas estando plantada, prosperará. Porventura trocar-lhe o vento oriental, e o vento oriental de toda não se secará. Desde as areolas do seu plantio se secará. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, diz agora a casa rebelde, diz agora a casa rebelde, não sabeis o que significa estas coisas? Dize, eis que veio o rei de Babilônia a Jerusalém, e tomou o seu rei e aos seus príncipes, e os levou consigo para a Babilônia, e tomou um da semente real, e fez concerto com ela, e trouxe sob juramento, e tomou os poderosos da terra, para que o reino ficasse humilhado, e não se levantasse para que, guardando o seu concerto, pudesse subsistir. Mas rebelou-se com ele, enviando seus mensageiros ao Egito, para que lhe mandasse cavalos e muita gente. Prosperará ou escapará aquele que faz tais coisas? Ou quebrantará o concerto e escapará? Eu vivo, diz o Senhor Jeová, no lugar em que habita o rei que o fez reinar, cujo juramento desprezou. Então teve um juramento aí que foi desprezado, desprezou, cujo concerto quebrantou. Sim, com ele no meio da Babilônia, certamente morrerá. E Faraó, nem com grande exército, nem com uma companhia numerosa fará coisa alguma com ele em guerra, levantando tranqueiras e edificando baluartes para destruir muitas vidas, pois que desprezou o juramento, quebrantando o concerto, e deu a sua mão, havendo feito todas essas coisas, não escapará. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, vivo eu que o meu juramento que desprezou e o meu concerto que quebrou, isso farei recair sobre a sua cabeça, e estenderei sobre ele a minha rede, e ficará preso ao meu laço, e levarei a Babilônia, ali entrarei em juízo com ele, pela rebeldia com que se rebelou contra mim, e todos os seus fugitivos, com todas as suas tropas, cairão à espada, e os que restarem serão espalhados em todas as direções. Sabereis que eu, o Senhor, o disse. Assim diz o Senhor Jeová, também eu tomarei o topo do cedro, e plantarei do principal dos seus renovos, cortarei os mais tenros, e plantarei sobre um monte alto e sublime, e no monte alto de Israel o plantarei, e produzirá ramos, e dará frutos, e se fará um cedro excelente, e habitarão debaixo dele
todas as aves de toda a sorte de asas, à sombra dos seus ramos habitarão. Assim saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta e elevei a árvore baixa. Eita, glória a Deus, aleluia! E sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Glórias a Deus, aleluia. Irmãos, essa palavra veio a mim com a força que o Senhor tem de endireitai as veredas, endireitai os caminhos, olhai somente para o Senhor, né? E essa palavra, ela é tão forte porque ela nos ensina, irmãos, como Deus faz as coisas. Porque tem um versículo na Bíblia também que fala que o Senhor não faz remendo em odres velhos, em panos velhos, Ele não faz, né? E Ele fez uma promessa àquele povo, mas o povo não queria estar debaixo do quê? Da fidelidade com Deus. Eles mudaram de direção, né? Eles mudaram de direção. Então eu vou ler aqui para que as pessoas continuem entendendo que a palavra em Ezequiel 17, o que significa o capítulo 17, né? A interpretação de Ezequiel enfatiza, né? Especialmente a traição de Ezequias ao quebrar o tratado com a Babilônia. Ezequias tinha feito um juramento de fidelidade a Nabucodonosor em nome do Senhor Jeová, mas quebrou esse juramento ao buscar ajuda do Egito. Então ele quebrou esse juramento quando ele foi buscar a ajuda do Egito, sendo que ele podia ter buscado a ajuda de Deus. Como castigo, ele foi levado cativo para a Babilônia, né? Por quê? Porque ele desprezou, ele foi buscar. Muitas vezes nós fazemos alianças erradas, nós entramos em situações erradas, sendo que nós tínhamos que procurar o Senhor. Qual o significado da parábola de Ezequias, da videira em Ezequiel? O que significa, né? Tem um significado, né? A águia da videira em Ezequiel. Então, essa parábola das duas águias e da videira mostra o juízo de quê? De Deus. Deus eleva aquele mais embaixo, ele eleva, e aquele lá de cima ele diminui, né? Aí veio o juízo de Deus sobre Jerusalém por se revoltar contra a Babilônia e se aliar ao Egito, de maneira que Deus termina prometendo aqui nos 3 últimos versos do capítulo, né, de plantar o cedro. Deus diz que ia colocar tudo no lugar, né? O cedro do evangelho, ele ia colocar tudo no seu devido lugar, né? O que falta? Fidelidade a Deus. O que aconteceu? Desobediência, né? E veio o juízo de Deus, né? Deus restaura, sim. Deus restaura vidas, Deus restaura situações com promessa. Mas e aí, se eu não quero entrar em obediência com Deus, né? E nós vamos ver também esse significado espiritual dessa parábola de Ezequiel, né? Ela possui um significado espiritual, representando a desobediência do povo de Israel e a necessidade de o quê? De fidelidade a Deus, com promessa,
né, de um futuro reino messiânico, onde Deus restabelecerá um rei que trará bênção a todo o mundo. Então, para isso, para as promessas do Senhor cumprir nesse mundo, no Brasil, aí com os governantes, com os prefeitos, com tudo, o Senhor, na sua vida, o Senhor vai endireitar todas as coisas, né? Porque Ele fala aqui que Ele vai colocar um novo caminho para restauração. Ele vai tirar, Ele vai tratar, né? Ele vai quebrantar, né? Não tem como, irmãos, estar na desobediência, estar na mentira, estar sem fidelidade com Deus, né? Como o Senhor pode restaurar vidas, né? Tem muitas vidas que não vê o mover de Deus na sua vida. Por quê? Porque não quer endireitar os seus caminhos, as suas veredas. E esse povo ainda fez um tratar. O que aconteceu com Ezequias, né? Ezequias, que ele quebrou, né, com a Babilônia, e foi lá fazer o quê? Se aliar com o faraó, com o Egito lá. E aí, irmãos, vem as consequências na nossa vida. A gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente está fazendo aliança, com quem a gente está querendo fazer as coisas. E primeiramente a gente tem que falar com Deus, a gente tem que entregar para Deus, né? Para que tudo que vem até você seja o que? Claro, seja limpo, né? Para que venha frutos bons, né? Tenha frutos bons, né? Então, para isso também nós temos que semear. Eu sempre falo, né? Que foi essa parábola, ela fala muito conosco sobre isso também, que ela foi semeada, né? Deus foi lá, a parábola das duas águias e da videira. Então ela precisava ter frutos bons. Mas aqui fala, então veio a minha palavra do Senhor dizendo, dize agora a casa rebelde, não sabeis o que significa estas coisas? Dize eis que veio ao rei de Babilônia de Jerusalém, tomou o seu rei e os seus príncipes levou consigo. Então o Senhor restaurou aquela cidade, restaurou aquele povo com promessas, mas aí teve que passar por tudo isso, teve que passar para poda, teve que passar, porque aqui fala, assim saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta. O Senhor vai abater muita árvore alta. E elevei a árvore baixa. O Senhor vai elevar muita árvore baixa. Eita, glória a Deus. Sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eita, glória a Deus, aleluia. Quando eu falo que nós estamos vivendo esse tempo de restauração, esse tempo de promessa, o Senhor vai libertar, vai curar, vai sarar, vai transformar. Mas para isso, o Senhor vai ter que tirar muitas coisas. Para isso, nós temos que querer endireitar os nossos caminhos, endireitar as nossas veredas, né? Para que o Senhor possa se cumprir. A tua promessa, né? Na tua vida, no teu caminho, na tua casa. E eu posso ver as promessas do Senhor se cumprindo. Em muitos lugares que eu já vi, as promessas do Senhor se cumprindo. Em muitos lugares. Com os olhos espirituais você pode ver tantos milagres o Senhor tem feito. O Senhor tem entrado em casas frias, casas vazias, casas sem amor. O Senhor tem restaurado o amor dentro de casa, de famílias. O Senhor tem, gente, só a gente vendo mesmo o que o Senhor tem feito. Amém? Glórias a Deus, aleluia, e eu creio. Essa passagem de Ezequiel é muito boa, porque ela nos ensina muita coisa que houve naquele tempo, né, em Babilônia, muita coisa que teve lá no Egito, e que o Senhor tirou aquele povo e restaurou, né? Eles voltaram, eles estavam cativos e eles voltaram sorrindo, né? Eles voltaram regozijando com a alegria do Senhor.
Amém? Glórias a Deus, aleluia. E eu creio nessa palavra. Essa palavra tem poder, corta mais do que uma espada afiada. Ela não volta vazia. Eu creio nessa palavra. E nessa manhã de quarta-feira, eu desejo a vocês uma excelente e abençoada quarta-feira, cheia da presença do Espírito Santo de Deus. E confiante que você não vai permanecer no deserto. É só você crer naquele que fez os céus e a terra, naquele Todo-Poderoso, que vem e levanta o caído, né? Que confia no Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar para me encerrar a live e agradecer a Deus por esse dia. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, que até aqui o Senhor nos sustentou, nos capacitou, nos colocou de pé. Senhor, aqueles que não têm mais ânimo, que estão prostrados, desanimados, que não creem que há uma promessa do Senhor para a vida deles, uma promessa, uma restauração para a vida deles com promessa. Que eles creiam, Senhor, que eles se levante e fale: eu sirvo um Deus que tudo pode, eu sirvo um Deus do impossível, eu creio que o Senhor fará infinitamente mais do que pensamos e podemos imaginar. Leva, Senhor, nessa manhã, restaura, Senhor, lares, casa, família, restaura a saúde, Senhor, restaura, Senhor, porque eu creio que o Senhor tem poder para fazer infinitamente mais do que pensamos ou que podemos imaginar. Eu creio na Tua palavra, Senhor, na Tua fidelidade com o Teu povo, e o Teu povo não há de sair dessa fidelidade. O Teu povo há de consultar o Senhor primeiro. Desde já, Senhor, eu sou grata. Olhai, Senhor, por aqueles que ainda não conhecem o Seu amor. Que venha, Senhor, ter vontade no seu coração de conhecer. Porque a Tua palavra diz: buscai em primeiro o reino dos céus, e as demais coisas serão acrescentadas. Então nós precisamos primeiro estar aos pés de Jesus, né? Clamando no Senhor. E nós sabemos o que é errado, o que é lícito e o que não é permitido. E que nós possamos estar com essa fidelidade, obediência ao Senhor, né? Obediência ao Senhor. E tudo correrá certo, reto, na maneira certa, né? Desde já, muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós seremos testemunho de todas as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu creio, Senhor, na Tua palavra. Não importa o que aconteça, não importa o que passe, não importa o que dizem. O importante é o que o Senhor fala na Tua palavra, o que o Senhor diz. Isso é importante. Desde já, muito obrigada, meu Deus, muito obrigada, meu Jesus, muito obrigada que morreu por nós naquela cruz, que levou todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. E eu creio nessa palavra. Se o Senhor levou todas as nossas dores, toda a nossa enfermidade, o Senhor estará cuidando de todos que estão prostrados, caídos, doentes, enfermos. O Senhor estará passando nos hospitais, nas UPAs, nas casas. O Senhor vai estar fazendo um milagre na vida daquele que achou que não era mais possível, mas é, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou do que podemos imaginar. Amém? Glória a Deus, aleluia. Um beijo no coração de todos, um abraço bem apertado e fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, aleluia.